Olá, viajantes! Eu sou a Thalita da Laufenthaler Viagens, operadora de turismo especializada em viagens para a Terra Santa, aqui do Paraná. E como toda semana, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre viagens à Terra Santa, a Israel e sobre o judaísmo. Como todos sabem, na próxima semana, no dia 4 de abril, vamos celebrar a Páscoa cristã. Enquanto que a Páscoa judaica ocorrerá no período de 27 de março a 4 de abril, ou seja, ela vai iniciar amanhã ao pôr do sol para os judeus. No judaísmo, a Páscoa, ou melhor, o Pessach, que em hebraico, comemora a liberdade do povo judeu após um longo período de escravidão no Egito, segundo os registros da Torá, mais conhecida pelos cristãos como o Velho Testamento. O cristianismo tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e de acordo com os relatos do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, sua ressurreição ocorreu durante o Pessach, trazendo aos cristãos um novo significado para a Páscoa, que já era comemorado há muitos e muitos anos pelos judeus. O termo em hebraico, Pessach, significa passagem ou travessia. A Páscoa, na cultura do povo hebreu, está relacionado com a saída do Egito, liderada inicialmente por Moisés, após 400 anos de escravidão. A Páscoa cristã também está associada com a ideia de passagem, no caso da morte para a vida. Bom, mas o vídeo de hoje não é sobre as diferenças da Páscoa cristã e da Páscoa judaica, e sim qual o seu verdadeiro significado segundo o judaísmo e o que podemos aprender com isso. Então já deixe seu like e se inscreva aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo por aqui sobre judaísmo, sobre Israel, e vocês vão gostar. Eu tenho muitos amigos judeus em Israel e conversando com um deles, ele me falou sobre os grandes temas do Pessach, o que eles significam e o porquê eles são tão importantes. E esses temas me fizeram refletir muito e eu gostaria de dividir com vocês. O vídeo de hoje, na verdade, seria sobre como eles comemoram a Páscoa, mas isso vai ficar para o vídeo da próxima semana. Se você parar qualquer pessoa na rua em Israel e perguntar sobre qual o tema número 1 do Pessach, a resposta sempre será a mesma: liberdade. A razão pela qual comemoramos a Páscoa hoje é porque uma vez éramos escravos e então Deus veio e nos libertou. Mas será que para por aí? Deus enviou Moisés ao faraó e disse para ele anunciar que os israelitas seriam libertados. E como todos sabem, Faraó responde que não iria libertar ninguém. E prontamente Deus respondeu que não seria a vontade de Faraó, e sim a vontade dele. Deus não poderia simplesmente estalar os dedos e libertar o seu povo? Tirá-los do Egito sem mais fronteiras, liberdade total e todos viveriam felizes para sempre? Sim, ele poderia. Mas o que realmente acontece quando o faraó se recusa a deixar o povo ir? Deus envia uma praga, e depois outra, e depois outra, até que finalmente, depois de 10 pragas, Faraó deu a luz verde aos israelitas para que pudessem sair do Egito. Deus não ficou apenas esperando. Além disso, ele endureceu o coração de Faraó, garantindo que os israelitas não fossem liberados muito cedo, para garantir que haveria mais oportunidades de enviar as mais pragas e chegar às 10. Mas tal o que havia de tão importante nas pragas? Deus deu essa resposta para Moisés antes dele ir falar com o faraó. Quando eu estender a minha mão sobre o Egito saberá que eu sou Deus. Deus estava interessado no Egito. Ele queria que todos soubessem que ele é Deus, o Deus único e todo-poderoso. Vou dar um exemplo bem bobo para vocês, mas que se encaixaria nos nossos dias atuais. Imagine alguém afirmando ser um profeta de algum deus obscuro do Ártico, por exemplo, e que essa pessoa marchasse para a Casa Branca americana
e exigisse soberania total sobre o Alasca. Isso ia parecer louco, não é? Mas foi exatamente assim que soou quando Moisés entrou na sala do trono de Faraó, exigindo a libertação dos israelitas. E é claro que Faraó dispensou sem pensar duas vezes. Agora, voltando lá ao meu exemplo bobo, imagine se esse profeta do Alasca chamasse ao seu Deus e então de alguma forma destruísse os grandes poderes do mundo, as redes esgotassem as reservas de safras, desestabilizando os reatores das usinas nucleares, provocando terremoto e reduzindo todas as bases do exército do país a escombros. Com tudo isso, haveria uma boa chance do governo entregar o Alasca a esse profeta, não é mesmo? Mas foi exatamente isso que aconteceu naquela época. O Deus de Israel ficou conhecido aos quatro ventos. Ninguém no mundo pôde ouvir sobre isso e ignorar que Deus é verdadeiro. E o Êxodo foi o palanque definitivo para tudo isso. O Deus de Israel se tornou um nome conhecido, familiar, reconhecido como dono do poder único, sem igual, inspirador e de admiração em todo o mundo. Então o tema número 1 que aprendi com o Pessah judaico é o reconhecimento de Deus. A Torá faz um bom trabalho explicando quando é cada feriado, com meses, datas, números, dias, definitivamente todas as informações de que precisamos. Exceto que, por algum motivo, isso não parece ser o suficiente quando se trata do Pessah, uma vez que também sabemos que ela acontece na época da primavera. E a Torá gentilmente nos lembra sobre isso um total de 4 vezes. Parece exagero, não é? Mas o que há na primavera que está tão conectado ao Pessah? Bem, a primavera tem tudo a ver com o renascimento, certo? Todas as plantas que murcham e morrem no inverno começam a voltar à vida. E algo semelhante estava acontecendo com os filhos de Israel durante o Êxodo. Como um povo, eles estiveram adormecidos por séculos, mas de repente Deus os ajudou a se tornarem uma nação com identidade e destino próprio. E de fato, Deus decreta que o mês do Êxodo, o início da primavera, será para sempre considerado o primeiro mês do ano para o povo judeu. A primavera é a época do renascimento, é a época do nosso renascimento também. Uma das maneiras mais sutis e mais poderosas dessa ideia se concretizar é no Corban Pessah. Um pouco antes dos israelitas se levantarem e partirem, cada família recebeu a ordem de sacrificar, assar, comer um cordeiro. Vocês lembram disso lá na Bíblia? Mas além disso, eles recebem um comando estranho: pintar os batentes das portas de suas casas com o sangue dos cordeiros. Então, quando chegasse a hora, eles deveriam correr para fora das portas ensanguentadas e nunca olhar para trás, exatamente como um bebê saindo do útero da sua mãe. Esse momento simbólico do Êxodo tem tudo a ver com o renascimento. É sobre deixar para trás um conjunto de circunstâncias sufocantes e marchar em direção a um horizonte de possibilidades infinitas. Então esse foi o segundo tema, o número 2 que aprendi com o Pessah, o renascimento. É do conhecimento de todos que a Torá, o Velho Testamento, preocupa-se com o bem-estar dos desamparados e vulneráveis. Mas essas leis não são apenas enquadradas como moralidade de um senso comum. Elas são apresentadas como respostas ao sofrimento do povo de Deus no Egito. No livro de Êxodo 22:21, lemos o seguinte: não maltratareis nem oprimireis nenhum estrangeiro, pois vós mesmos fostes estrangeiros nas terras do Egito. E em Êxodo 23:9 diz: não oprimirás o estrangeiro, conheceis bem a vida de estrangeiro, porque fostes forasteiros no Egito. No momento atual que estamos vivendo, temos ouvido falar numa crise global, milhares de pessoas sofrendo com o desemprego, com a fome, além de toda sorte de indiferença que está reinando no mundo hoje. Pessoas escravas de suas próprias vidas.
Mas isso éramos nós, há milhares de anos atrás no Egito. E qualquer que seja o privilégio com que somos abençoados hoje, seja um emprego dos sonhos, um casamento ou qualquer bem material, nunca podemos nos esquecer onde estivemos um dia, de onde viemos. Garantir que ninguém sofra da mesma forma é um dos legados mais importantes da Páscoa. E esse tema 3 se chama empatia. Reconhecer a Deus, renascimento e a empatia são as 3 principais conclusões que aprendi com a história do Pessach. Se você quiser passar a sua Páscoa focando no verdadeiro significado do feriado, tente trazer pelo menos um desses temas que se tornem realidade na sua vida nesse ano. E na próxima semana eu vou mostrar para vocês como é uma casa judaica no dia da Páscoa, como que eles comemoram, quais são as orações, cada símbolo e o seu significado. E diferente do Brasil, que são outras tradições, coelho da Páscoa, ovo, coisas que realmente não se encaixam com a Páscoa verdadeira, com o sentido original, mas na próxima semana nós vamos falar disso e tenho certeza que vocês vão gostar. Eu espero que vocês tenham gostado da reflexão. Deixe aqui nos comentários se vocês gostaram, se ficou alguma dúvida. E se você tem o sonho de conhecer Israel, a Terra Santa, nós da Laufenthal Viagem somos especialistas para realizar esse sonho, para que você viaje para essa terra maravilhosa, para a Terra Prometida. Um grande abraço para vocês. Shabbat Shalom.